Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vós. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para poderem abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Eu irei fazer a leitura dos versos 16 ao verso de número 32. E eu peço que os irmãos possam acompanhar com bastante atenção. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso de número 16 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus e bondoso Pai, queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade que tivemos de, mais uma vez, como povo teu, reunidos aqui, com o propósito de poder te adorar e te servir. Já tivemos a chance de pedir perdão e nos arrependermos, e também agora teremos a chance de ter a tua palavra exposta aos nossos corações. Pedimos, portanto, a ti que nos habilite a mente e o intelecto para poder compreender o que será dito
E de igual modo que os nossos corações estejam abertos pelo Teu Santo Espírito para não só compreenderem, mas também internalizar as verdades que forem ditas. Pedimos ao Senhor que possa fazer isso apesar de mim mesmo, para o louvor da Tua glória. Este é o pedido que fazemos em oração ao Senhor, orando através do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 1º de novembro do ano de 1755, em Lisboa, Portugal, um sábado com mais uma manhã comum se iniciava. Muitos devotos iam às igrejas, pelo dia de Todos os Santos que se comemorava no dia. E outros afirmavam que não poderia haver manhã mais bela do que aquela daquele dia. Porém, nenhuma calmaria poderia prever o caos que insurgiria logo após, por volta das 9h40 da manhã. Uma sequência de 3 abalos sísmicos chacoalharam Lisboa. 3 terremotos, dos quais o segundo, e este o pior, estima-se que tenha estado entre 8,5 e 9 da escala Richter. Dos que sobreviveram ao primeiro tremor e pensavam terem encontrado motivos de esperanças, foram assolados com o segundo abalo, que colocou a termo o restante das construções que já haviam sido debilitadas pelo primeiro tremor. Caos total era o cenário daquele dia. Mas não era o fim da desolação. Este segundo tremor desencadeou também um tsunami no Atlântico, que por sua vez varreu toda a cidade e acrescentou mais dor a todos eles. Certamente o cenário era de horror, não há dúvidas disso, mas a todo o sofrimento lhe foi acrescida ainda mais uma mazela. De noite, toda a cidade padeceu sob diversos incêndios por toda parte da cidade, e estes incêndios perduraram por cerca de 6 dias. De fato, horror absoluto. O dia jamais foi esquecido, e por ter sido em uma metrópole tão conhecida, logo as notícias na época se espalharam e muitos quiseram expressar suas opiniões sobre o acontecimento. A Igreja Católica Romana, através da Inquisição, queimava muitos, dizendo ser o meio de apaziguar a ira divina. Filósofos como Kant, Voltaire e Rousseau expuseram suas opiniões, e os pensamentos dos grandes pensadores da época foram revistos e colocados à prova. O mundo mudou por causa daquilo. Mas também parte dos questionamentos que surgiram, inclusive, se direcionavam a questionar até mesmo a existência de Deus, como, por exemplo, o relato que irei ler agora. Mas como conceber um Deus, a própria bondade, que deu seus bens em abundância para seus filhos que ama, mas que derrama sobre eles os males às mãos cheias? Que olho pode penetrar em seus profundos desígnios? Do ser perfeito, o mal não poderia nascer. Ele não vem de outro, pois Deus é o único mestre. No entanto, ele existe, ó tristes verdades, ó mistura espantosa de contradições. Um Deus veio consolar nossa raça aflita, visitou a terra e não a mudou em nada? Um sofista arrogante nos diz que ele não pôde. Ele podia, diz outro. Enquanto se pensa sobre isso, os trovões subterrâneos, ou seja, os terremotos, engolvem Lisboa e de 30 cidades dispersam os destroços das margens sangrentas do Tejo ao mar de Cádiz. Ou o homem nasceu culpado e Deus pune sua raça, ou este mestre absoluto do ser e do espaço, sem ira, sem piedade, tranquilo, indiferente, segue o eterno curso de seus primeiros decretos, ou a matéria informe, rebelde ao seu mestre, carrega em si defeitos necessários como ela própria. Ou então Deus nos põe à prova, e esta morada mortal é apenas uma passagem estreita para o mundo eterno. Aqui suportamos dores passageiras. A morte é um bem que encerra nossas misérias. Mas quando saímos dessa passagem horrível, quem de nós pretenderá ser feliz?
Pode parecer que esteja muito distante, mas talvez também pode ser que este tenha sido parte dos seus questionamentos e das suas dúvidas, diante, por exemplo, do que vivenciamos há pouco tempo, vendo as notícias dos terremotos que assolaram a Venezuela. Mas naquela época também, um cristão protestante fiel, George Whitefield, também falou sobre o assunto de Lisboa na época, em uma carta direcionada justamente aos cidadãos, e muito me marcou uma fala sua de toda a carta ao dizer: quando eu ouvi sobre vossas calamidades, eu fiquei como um homem morto. Eu disse na angústia da minha alma: e eles não irão se distanciar da iniquidade? Não escrevo estas coisas para vos ofender, insultar os desventurados com palavras de censura seria uma atitude mesquinha e desumana. Todavia, permite-me rogar-vos que voltei os vossos olhos para as ruínas de vossa cidade, que recordeis aquele momento terrível em que vistes vossas casas, vossos palácios, vossas igrejas, já vacilarem e desabarem por terra, quando a terra se ergueu, abriu-se e tragou vossos amigos, parentes, pais e filhos. Enquanto trazeis essas lembranças à memória, peço-vos que pergunteis a vós mesmos se não teria havido alguma causa que justamente provocasse o Deus dos céus a visitar-vos com tão severo juízo. E ainda em nosso tempo se faz necessário pensar sobre isso, assim como na época de Whitefield e assim como na época do apóstolo Paulo. E é por isso que nós temos aqui a descrição deste texto tão importante que lemos de Romanos, no capítulo 1. Quero introduzi-los e contextualizá-los um pouco com relação a esta carta. É verdade, meus irmãos, que nem sempre é possível ter acesso a bons livros que nos indiquem apropriadamente o contexto na qual uma carta do Novo Testamento foi escrita. Por outro lado, é muito importante considerar aquilo que motivou a elaboração de uma epístola por parte de um apóstolo e a quem ele se dirigia quando escreveu. Mas se fôssemos totalmente privados de boas introduções à carta aos Romanos, ainda assim, através do texto, seríamos capazes de indicar com precisão o intuito do autor. Vemos primeiramente que a carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e agora eu peço que voltem seus olhos à Bíblia, onde no verso 1 declara ser ele, o autor, declara ele escrever aos crentes que estão em Roma, no verso 7, cuja fama os precede por sua fé, como descrito no verso 8. Mas destaco, contudo, que assim, ainda que Paulo considerava deste modo os crentes de Roma, de igual modo ele também considerava ser necessário discorrer sobre um assunto que lhe era muito precioso, o Evangelho. Esta preocupação provavelmente se devia à forma como a igreja em Roma surgiu, que, ao que tudo indica, ela veio à existência por conta de conversões de judeus gentílicos. Isso justificaria a ênfase tão constante ao longo de toda a carta em querer mostrar o conflito que há entre o evangelho e o judaísmo, e a preocupação em querer que mais judeus também se convertessem, conforme o capítulo 2, o 3, o 10 e o 11. E isso seria corroborado por alguma leitura em paralelo com Atos 18 e também Romanos 16. Portanto, era necessário, mais uma vez, expor-lhes as boas novas. E o interesse do apóstolo se faz evidente na leitura do texto, a notar a quantidade de vezes em que é citada a palavra evangelho, em que o autor, nos seguintes termos, se introduz dizendo que foi preparado para o Evangelho de Deus, conforme temos no versículo 1. Ele ressalta que tem servido a Deus no Evangelho de seu Filho, conforme o versículo 9. Ele está pronto para anunciar o Evangelho também em Roma, como temos no verso 15. E ele diz que não se envergonha do Evangelho, como temos no verso 16. E ainda declara que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como temos no verso de número 17. Portanto, não podemos duvidar que, de fato, o propósito da epístola é apresentar uma completa exposição do Evangelho de Jesus Cristo e a aplicação que ele tem na vida daqueles que creem nesta mensagem.
Conhecer, pois, o contexto que nos é apresentado deve desde já nos instigar a considerar que, independentemente do tempo que temos de conversão, ou mesmo a despeito de sermos uma igreja fiel a Deus e também apegado às sãs doutrinas, é imprescindível que uma vez mais sejamos colocados diante do poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. É então o capítulo 1 de Romanos a introdução necessária para a compreensão do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E os versículos que escolhi, como lemos do verso 16 ao 32, nos apresentam isso a partir dos seguintes pontos. Meu primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja é que Deus se revela a toda a humanidade por meio de sua criação, que é suficiente para garantir o pleno conhecimento de sua existência, e de sua a reprovação contra toda a iniquidade humana. E também pelo Evangelho, que proeminentemente é o único meio pelo qual se pode conhecer o favor divino para a salvação. Quero, pois, dar início a esta exposição ressaltando o fato de que o Deus que hoje nós tivemos a oportunidade de cultuar, este que se faz presente entre nós, ele é, irmãos, absolutamente real. Poderia ainda me dispor das palavras de Keith Green e dizer que eu quero contar para o mundo que Deus não é uma fábula ou um conto de fadas que eu criei na minha cabeça. Pelo contrário, ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esta é a maneira como compreendemos a realidade. E aqui na carta aos Romanos, o apóstolo tem por base de seu argumento justamente a impossibilidade de qualquer um supor ou fazer alegações que Deus não se faça realmente conhecido à humanidade. Pelo contrário, como temos no verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto porque Deus manifestou. E para que não houvessem dúvidas, aquilo que o Criador manifesta de si mesmo claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, como temos no verso 20. Por isso, é possível ter um verdadeiro conhecimento de Deus, e por verdadeiro conhecimento de Deus me refiro a reconhecer os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Vemos deste modo que, sendo possível alcançar um pleno conhecimento de Deus por meio da criação, o apóstolo continua o seu ensino através da elaboração de um paralelo que ele faz entre o que Deus revela através do Evangelho com o que revela na criação, com o intuito de deixar mais evidente a extensão deste conhecimento que se pode alcançar de Deus. E não seria estranho notar este tipo de padrão na escrita de Paulo, pois é uma forma até familiar no pensamento hebreu, se formos considerar, por exemplo, o Salmo de número 19. Sendo, pois, possível que se conheça o Senhor, vemos que o texto, por meio justamente deste paralelismo, apresenta qual é o propósito didático do uso do Evangelho e da criação para a humanidade. Ambos apresentam algo da parte de Deus. Conforme o verso 16 e 17, vemos que no Evangelho, a justiça dele, Deus, é revelada para a salvação do homem, a fim de habilitá-lo para viver como justo e pela fé. Mas já no verso 18, na criação, a sua ira se faz evidente, para juízo daqueles que vivem impiamente e de modo perverso, por tornarem a injustiça o padrão de verdade em suas vidas. Mas como a natureza humana é sempre pronta a se esquivar de suas responsabilidades morais, consideremos que há a possibilidade de que alguns, julgando-se superiores, poderiam tentar se isentar desta culpa
que remete a essa representação de Deus, tanto na criação quanto no Evangelho, se justificando por meio de sua nacionalidade ou religião. Contudo, se precavendo desses, o texto também apresenta quem são os que precisam da salvação. E é muito simples. Ninguém mais do que toda a humanidade. Como, voltando um pouquinho, vemos no verso 16, que é primeiro do judeu e também do grego. Isso mantém o teor do que já havia sido dito por salmistas no passado, de que a todas as nações precisava se fazer conhecida a salvação do Senhor. Portanto, sem exceção, nenhum ser humano há que não tenha vivido de modo ímpio e perverso. Isto é, todos vivem sem glorificarem a Deus e não lhe dando graças, como temos no verso 1. Isto porque já foi escrito que não há justo, nenhum sequer. E não obstante estes males, estes homens ainda mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, como temos aqui no verso de número 23. Aqui se pode ver o quão sério é o problema, pois tudo que veio à existência possui sim, da parte de Deus, um tipo de instrumentalidade que aponta para o Criador. Porém, a humanidade tem desvirtuado o uso deste instrumento, que é a criação, e tem feito mau uso das coisas criadas, e delas se dispõem para confrontarem a Deus, ofuscando-o ao colocar a criação em seu lugar. Fica, portanto, bem compreendido porque a humanidade precisa de salvação, pois Deus deixou claro que desaprova a maneira que o homem tem vivido. Isso ao dizer que a sua ira se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, como temos no verso 18. Sendo esta impiedade e perversão ostensivamente ofensivas contra Deus, coloca-se a raça humana em pé de igualdade, nivelando todos em juízo aos pés do Criador, justamente porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a gravidade disso é tão escancarada no texto que podemos ler no verso 20 que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esta é a situação da humanidade. Mas há uma esperança, pois existe uma salvação para a humanidade que também é revelada por Deus e de maneira poderosa através do seu Evangelho. E vejo ter sido muito apropriado por parte do apóstolo dizer que é o poder da salvação, como no verso 16, porque isso inibe qualquer um que possa, com presunção, pensar que pode cooperar para a sua própria salvação. A força de resgatar uma alma do juízo divino reside exclusivamente nas mãos do próprio Deus. E é por isso que eu digo, ecoando o Salmo 118, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. E penso que Paulo, neste mesmo sentido, ecoou as palavras de Etã, quando este profetizou sobre a salvação em Deus através do Messias, dizendo: teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu fundastes. O norte e o sul tu o criastes, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Portanto, a salvação, a qual foi por Deus outrora prometida por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, possibilitará que o homem seja declarado justo diante de Deus, pois Ele é mesmo quem declarará.
e foi proposital a citação que fiz do Salmo 89 e também a ênfase que dei à expressão Filho de Deus com poder, pois tenho como intuito desconstruir uma falsa ideia de que, ao citar o verso 16, o poder de Deus para a salvação seja algo místico, no sentido de ser mágico. Pelo contrário, é no sentido de ser forte, de ser a manifestação da destra de Deus, da força de Deus. Assim, Cristo é a manifestação da forte mão de Deus. E não me proponho a trazer um conceito novo aos irmãos, mas sim algo já ensinado pelo apóstolo, pois ele faz isso aqui em Romanos, e também temos agora, com a totalidade da Escritura, ainda mais elaborado, o significado disso, quando lemos que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É, pois, diante deste poder que se pode afirmar que a justiça de Deus é, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, plenamente eficaz. E que segurança que isso pode nos dar? Que assertividade dada por Deus, pois Paulo, ao dizer que Jesus é o poder de Deus para a salvação, dá a garantia de que aqueles que pela fé forem justificados, certamente e definitivamente estarão justificados, isto é, salvos. De maneira que esta determinação de Deus ela não pode ser revogada ou adulterada, pois foi Ele mesmo quem conduziu o crente à salvação. E por ser essa justiça do Criador revelada no Evangelho, ela é totalmente possível de fazer com que o homem viva retamente para a glória de Deus. Ou como temos aqui no verso 17, para que este viva de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá por fé. Isso nos leva ao meu segundo ponto, que é a humanidade se desviou de seu propósito para qual foi criada. Tendo-se estabelecido, portanto, os propósitos divinos revelados através do Evangelho da criação, é possível, no entanto, que alguém tenha dúvidas sobre o que significaria esta expressão do verso 18, deter a verdade pela injustiça. E digo que sanar esta dúvida é importante, porque este viver ímpio, ou seja, este viver que detém a verdade pela injustiça, está sendo, na verdade, contrastado com este viver pela fé apresentado no verso 17. Porém, para responder o texto, ele nos ajuda indicando primeiro o que seria então a verdade. Se Paulo está falando de deter a verdade pela injustiça, o que seria esta verdade detida pela injustiça? Comecemos por dizer então que sabemos que Deus existe. Isso já ficou muito claro para nós. E realmente esta premissa é certa, como já apresentado pelo que Paulo falou. Mas Paulo quer ensinar que a verdade de Deus não se resume apenas à compreensão da existência de Deus. Pelo contrário, o que se faz com esta informação também compreende a verdade. Desse modo, pois, o apóstolo argumenta que porque Deus existe, ele deve ser glorificado como Deus, a humanidade deve render-lhe graças, o ser humano precisa cumprir a sua lei, é preciso adorá-lo e somente a ele, e todos têm a responsabilidade de servi-lo. Mas talvez alguém pergunte, poxa, Lucas, mas você citou essas listas do que o ser humano deveria fazer, mas parece que não tem isso na passagem. Contudo, a falta de compreensão com relação a isso se daria por não notar que Paulo faz afirmações negativas ao mostrar que a verdade não é apenas a compreensão de Deus existindo como Criador, mas tudo aquilo que a humanidade deve fazer em resposta a este fato. Portanto, deter a verdade pela injustiça é o mesmo que mudar a verdade de Deus em mentira, como temos no verso 25. Isto é, não glorificar ao Senhor como Deus, como temos no verso 21, não render graças a Deus,
também aqui apresentado no verso de número 21, transgredir a lei de Deus, que aqui é representada pela quebra do segundo mandamento, no verso 23, adorar qualquer coisa ao invés do Criador, como temos no verso 25, e servir a criação e os seus próprios interesses no lugar de servir a Deus, como temos no verso de número 25. Dito isso, podemos perceber que a humanidade deixou de cumprir os deveres para a qual foi criada. Isto é, detiveram a verdade pela injustiça, desviando-se do seu legítimo propósito. E este extravio corrompeu a mente e o coração do homem, pois, como temos no verso 21, estes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Em outras palavras, estes homens encontram-se na condição em que a maneira de pensar tornou-se direcionada para a transgressão da verdade. Isto é, resistem a Deus de modo que são aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, como no verso 30. Agora, pois, uma atenção seria necessária para pensar sobre essa questão da mente humana tendo se tornado nula. Justamente porque, para ser possível entender o desvio dessa verdade, isso se faz necessário. Para isso, é preciso lembrar que o apóstolo constrói todo o seu ensino em torno do que se pode conhecer de Deus, como visto anteriormente. Logo, segue-se naturalmente que o intelecto humano tenha sido demasiado afetado pelo pecado, afetando a humanidade na maneira de se relacionar com a verdade. Isto se dá diante da clara revelação de Deus, pois uma vez que não seja possível negar a existência do Criador, o pecado humano, por ser muito abrangente como é, encontrou forte atuação naquela que é um instrumento valioso nas mãos de Deus, a mente humana. É nestes termos que o texto nos diz que os homens se tornaram nulos em seus raciocínios, que, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, que estão vivendo a partir de uma disposição mental reprovável. Não é o caso de aprofundarmos muito neste exato momento, mas é justamente a causa do que, porque mais adiante na mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer que não deveríamos nos conformar com este século, mas deveríamos fazer o quê? Nos transformar pela renovação das nossas mentes, para que pudéssemos experimentar qual fosse a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E somado a tudo isso, estão as concupiscências de seus corações insensatos e obscurecidos, que é apresentado no verso 21 e 24. Então, deste modo, podemos afirmar que a vontade humana, representada pela razão e pelo coração, se corromperam e se distanciaram de Deus, ao ponto de desonrarem ao Senhor por simplesmente ignorá-lo como Deus. Portanto, podemos reconhecer para qual fim a humanidade foi criada. E o cristão é o que mais deve tomar para si tal prerrogativa, como bem colocado pelo nosso catecismo, ao perguntar qual é o fim supremo e principal do homem. E a resposta é que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Assim, podemos ver que os 5 pontos listados aqui em Romanos 1, de fato representam o padrão estabelecido por Deus e também a sua chamada à atenção à humanidade para viverem de acordo com o propósito para o qual foram trazidas à existência. E isso também está de acordo com todas as Escrituras. Por exemplo, quando eu citei que devemos glorificar a Deus como Deus, a Bíblia diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, como temos em Isaías 42:8. Ou ainda, quando falamos sobre a necessidade da humanidade render graças a Deus, também está de acordo com a Escritura, quando diz:
comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Quando falo sobre a necessidade do ser humano cumprir a lei de Deus, também isso é ecoado das Escrituras, quando se diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Quando falo que é preciso adorar a Deus e somente a Ele, ecoo eu, Êxodo 20, quando Deus dá ordem para que não adoremos a nenhum outro Deus e que também dele que possamos não nos dispor de criar imagens para adorar também a este Deus. E ainda o último ponto, quando diz que todos têm a responsabilidade de servir a Deus, isso também está em conformidade com a Escritura. Quando diz, por exemplo, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais e dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos, pois, que não vivem de acordo com este padrão estabelecido, detêm a verdade pela injustiça e estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. O que me leva para o meu terceiro e último ponto, que é: Deus sentenciou a humanidade à escravidão do pecado e à morte. Sendo, pois, o pecado este desvio de propósito absolutamente contrário a Deus, ou em outras palavras, sendo o pecado uma clara objeção à verdade, ele não poderia simplesmente ser nutrido pela humanidade sem que houvesse consequências desastrosas. É por isso que Deus sentenciou a humanidade à escravidão do pecado e à morte. E o apóstolo mostra com clareza essas sentenças quando por 3 vezes diz que Deus os entregou à humanidade, retratado no verso 24, 26 e 28. Aqui a palavra entregar remete a questões de julgamentos que aconteciam em tribunais, onde significava entregar alguém como prisioneiro ou entregá-lo à ruína, à morte, à derrota. Ou seja, entregar para julgamento e morte. No caso em questão, uso o termo vem sim a ser apropriado, pois o contexto indica um cenário de julgamento, quando no verso 19 vemos que é dito que a ira de Deus se revela, quando vemos a sentença do homem no verso 20, que é dito que são indesculpáveis, e o verso 32 ainda diz que esta é a sentença de Deus. Ainda há uma ênfase muito importante que é dito que entregou a humanidade à imundícia, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. O apóstolo não quis necessariamente dizer 3 sentidos diferentes e coisas distintas, mas ele se utiliza da repetição com as formas diferentes a fim de ressaltar a abrangência da sentença de Deus sobre a vileza do pecado. É a partir disso que podemos dizer que a punição divina também está atrelada à escravidão da vontade humana. Vontade esta já citada anteriormente. Ou seja, a humanidade perdeu a sua liberdade e agora está sujeita a um senhor infame, o pecado. Mas sendo, pois, sujeitos à vontade perniciosa de seus corações, não podem desejar outra coisa a não ser o que é mal. Assim vemos quando é dito que a consequência veio por causa das concupiscências de seu próprio coração, como temos no verso 24. Nesse ponto, já podemos ver que o apóstolo deixou um plano de fundo muito bem elaborado. Havia uma liberdade antes da queda que permitia a atuação livre da vontade humana,
A liberdade estava associada à verdade, isto é, ao viver de modo que glorificava a Deus. A desonra a Deus, então, fez com que a vontade humana se tornasse escrava do pecado. E apenas então o Evangelho pode restaurar a humanidade. Mas eu pergunto, como através do texto, então, podemos ter certeza de que a sentença foi a sujeição da vontade humana, então, ao pecado. Disto nos certificamos, pois é dito que foram entregues para desonrarem o seu corpo entre si, como no verso 24, de modo que esta desonra, lembrando que são nos padrões divinos, é um aspecto do castigo, pois cada um está recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro, como no verso 27. O que eu quero dizer para os irmãos com isto é que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas ações, os nossos desejos, a nossa vontade, tudo em nosso ser veio à existência com o propósito de glorificar a Deus. Então, há um valor importante que foi atribuído à raça humana no momento da criação, quando Deus determinou que fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Todas as vezes, pois, que a humanidade se entrega em sujeição ao pecado e às suas próprias vontades, ela distorce aquilo que possui de mais precioso e dignificante, que é a imagem de Deus em si mesmo. Ou seja, toma para si a desonra absoluta por se distanciar de Deus. Pois não é à toa que o apóstolo diz em outros momentos que, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós vemos que o sentido apresentado por Paulo é de que, deturpada, pois, a imagem no ser humano, a imagem de Deus, ela agora pode ser restaurada através do que Cristo Jesus fez e da mensagem do Evangelho. Outro sim também é dito pelo apóstolo, quando falando da necessidade da restauração dessa imagem, é quando disse, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O mesmo ele repete quando faz isso em Colossenses 3, em Efésios 4. Portanto, para que não haja dúvidas, quando é dito que foram entregues a uma disposição mental reprovável, significa que foram sujeitas às suas mentes, que são indignas e reprovadas, ao invés de estarem sobre a regência divina, isto é, ao invés de serem guiados pelo conhecimento de Deus, que é bendito e eternamente, como no verso 25, preferiram dar ouvidos aos seus próprios desejos. E por indignas e reprovadas, me refiro à ideia de terem sido colocadas à prova e que mais à frente, também na carta de Romanos, Paulo iria explicar que elas foram comparadas à lei divina e foram achadas em falta. Mas, obviamente, aqueles que vivem pelo pecado não entendem que o que praticam está sendo para si mesmo uma desonra e punição divina. Pelo contrário, eles sentem prazer e veem vantagens em praticar coisas inconvenientes, como descrito no verso 26 ao 31. E por pecarem, ainda estimulam outros a fazerem o mesmo. Mas uma coisa eles sabem, e certo é que não podem negar, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. A consequência final, pois, e punição absoluta é a própria morte, o que fecha o contexto do que é a sentença de Deus. O que se conclui, então, de tudo que foi exposto é que podemos viver, sim, com a certeza de que Deus se fez absolutamente conhecido para todos. Mas, apesar disso, a humanidade não o honrou como deveria. Por esta razão, Deus sentenciou a raça humana à escravidão do pecado para servirem às suas próprias vontades. Por isso
que mesmo a humanidade sentindo prazer ao pecado, na verdade está evidenciando sua punição. Pois o homem, ao se deleitar no pecado, mostra que seu valor tem sido depreciado, além de demonstrar que negar ser conduzido por Deus é suficientemente ruim, pois a mente humana, corrompida pelo pecado, não é e jamais será um tutor adequado. Por tais motivos, outra coisa não poderia restar ao homem senão o destino fatídico de ruína e morte, como bem sabemos. O salário do pecado é a morte. Então, podemos afirmar categoricamente que toda a raça humana precisa de salvação, pois Deus deixou claro que desaprova a maneira com que o homem tem vivido. E realmente existe uma salvação para a humanidade, que é revelada também por Deus, poderosamente, através do Evangelho. E essa salvação possibilitará que o homem seja declarado justo diante de Deus, ao passo que esta justiça possibilitará que o homem viva de fé em fé, isto é, para que o homem possa viver para a glória de Deus e para todo sempre. Disso, separei apenas 5 aplicações que podem ser listadas rapidamente. Primeiro, irmãos, estudem a criação e estudem o Evangelho. Se aprofundem o quanto lhe for possível para compreender com exatidão a vontade de Deus revelada à humanidade por meio destes 2 livros, a Bíblia e o Cosmos. Meu segundo ponto da aplicação é: reflita sobre a existência de Deus e as implicações que a compreensão deste fato gera em relação à forma como cada um de nós irá se portar nessa vida. Minha terceira aplicação é: arrepende-te dos teus pecados, o quanto antes, pois o juízo divino não tardará e não falhará. Pelo contrário, de súbito ele virá, e a não ser que estejais em Cristo, a morte eterna te será a parte de justa retribuição. Minha quarta aplicação é: a ti que é verdadeiramente cristão, não te envergonhes do Evangelho, pois, pelo contrário, anuncie-o e propague-o com esmero, pois a mensagem que um dia te salvou também alcançará a outros, e ao fazê-lo, não espere também nada em troca. E por fim, minha última aplicação é: glorifique a Deus, renda-lhe graças, cumpra a sua lei, adore-o e somente a Ele, e sirva-o continuamente. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamo-vos, e vos reconcilieis com Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém.